Uma boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais um Liberdade 65. Hoje com um convidado muito especial, presidente Fernando Henrique Cardoso, que já aqui, desde logo, deixa um agradecimento muito sincero e muito especial por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que a conversa de hoje, ainda mais pelo momento pelo qual o Brasil passa, vai ser extremamente importante. Antes da gente começar com as perguntas, agradecimentos, eu vou pedir mais uma vez para a gente rodar a nossa vinheta e eu já retorno com a primeira pergunta. Mais uma vez, bem-vindos. Presidente, bem-vindo e obrigado. Dora Cavalcante, minha eterna chefe, minha eterna sócia, mas principalmente minha grande amiga. Presidente, vou primeiro contar para o senhor e para aqueles que estão acompanhando a gente pela primeira vez, por que Liberdade 65, de onde vem esse nome? É um nome que a nós causa uma lembrança muito boa. Liberdade 65 foi um endereço, Avenida Liberdade, número 65, onde eu e Dora nos conhecemos, trabalhamos durante muitos anos com uma pessoa que eu tenho certeza que o senhor conhece bem e tem boas recordações, que foi o advogado Márcio Tomás Bastos. Foi lá que nós aprendemos bastante sobre direito criminal, sobre direito de defesa e sobre democracia. E eu acho que esse é um assunto que a gente precisa começar falando, presidente, principalmente pelo momento pelo qual, infelizmente, o Brasil passa, e é um momento bastante atual. E esse momento, presidente, ele pede a união das forças democráticas. Então, a minha primeira pergunta, presidente, é justamente qual a visão do senhor sobre esse esforço que eu já imputo como necessário para a preservação da democracia, para a preservação da nossa institucionalidade. Mais uma vez, obrigado e boa tarde, presidente. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E grande mesmo, porque estou em casa, o que não tem jeito, né? Bom, mas é bom conversar. A questão da liberdade e da democracia. Eu nasci em 1931, quer dizer, eu faço 90 anos agora, daqui a poucos dias terei 90 anos. Eu já vivi momentos de falta de liberdade. Eu me lembro, eu não percebia como tal, porque eu não só era criança, mas em 37 eu tinha 6 anos, como minha família era muito ligada ao governo. Meu pai era militar e tal. Bom, mas mesmo assim dava para perceber o que é você viver num regime totalitário. Não era totalmente totalitário, mas era ditatorial. E havia muita referência, campos de concentração, nazismo, fascismo, etc. A gente esquece. Então, a gente esquece que a democracia não está dada, você tem todo dia que trabalhar por ela, né? Eu me lembro do Otávio Mangabeira, que era um líder baiano importante, tem um sobrinho, né, ou um neto, não sei, professor lá em Harvard, e o Otávio Mangabeira dizia que a democracia é uma plantinha tenra, tem que ser regada com água todos os dias. É isso. Quer dizer, se você não cuidar, a coisa desanda. Nós estamos ainda no regime onde tem liberdade. A liberdade é muito simples de você caracterizar a falta de. À noite tem medo quando bate a campainha, depois de meia-noite é perigoso. Tem boi na linha. Né? Eu já vivi época em que a gente tinha medo. Eu me lembro mesmo depois, 64, mais tarde, quando eu voltei, eu fiquei exilado no Chile, fui para a Europa, voltei e tal. Eu morava no Morumbi. À noite era um problema, porque tinha esse medo da polícia, né? Bom, hoje ninguém tem, eu espero, ninguém sente este mesmo medo, político pelo menos. Pode ter outras razões, mas não político. Bom, além disso, você tem, sensivelmente, você percebe que os jornais estão controlados quando estão. Não estão controlados. Cada um pode dizer o que sente, o que pensa, às vezes desabridamente. Eu, quando vou escrever, por exemplo, nem estou pensando qual é a consequência, eu digo o que eu penso. Né? Bom, então você vive um momento de liberdade. Além do mais, há regras, há uma Constituição, há tribunais. Isso é muito importante. Então, eu acho que a democracia é alguma coisa que você deve prezar. Os que viveram em alguns momentos sem ela sabem o quanto ela vale. Os que não viveram podem ler nos jornais, não é a mesma coisa, mas vão ter a sensação. E é muito importante que haja sempre a preocupação com as regras, porque a manutenção das regras. Né? Porque a democracia sem regra não funciona. País grande como o nosso não funciona. Não tem a liberdade sem regra, pode virar devassidão, pode virar o contrário da liberdade. Né? Então, aqui temos regra e temos liberdade, temos democracia e temos que preservá-la, falar dela,
cuidar dela, regar todos os dias a plantinha para que ela não feneça. É isso. Perfeito, presidente. Eu queria, de novo, também renovar o meu agradecimento pela oportunidade de ter esse diálogo direto e aberto com o senhor. Fico muito honrada por ter aceito o nosso convite. E eu quero ficar exatamente neste tema, né? Ouvindo o senhor falar, o senhor que já foi presidente da República, ministro em duas pastas tão fundamentais, né? Senador pelo nosso Estado. Acho que essa angústia que a gente está vivendo agora, em que pé estamos em termos de preservação das instituições e de evitar retrocessos. Eu, presidente, nasci em 1971, portanto... Que inveja! Na minha infância, acompanhei, lógico que como criança, mas me lembro dos amigos dos meus pais voltando do exílio, justamente, né, como a gente engatinhava ainda na construção de um país democrático e me sinto, às vezes, invadida por essa sensação de risco de um retrocesso. Então, ouvindo o senhor falar, a minha pergunta, bem direta, me aproveitando aqui da presença importantíssima do senhor, é dizer que eu, Dora, pré-candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Neste ano, né, no fim do ano, teremos as eleições aqui nesse estado que o PSDB há tantos anos administra, conhece, né? E eu queria ouvir do senhor a visão que o senhor tem por toda essa experiência. Queria ouvir do senhor o que o senhor enxerga que é o papel, que devem ser as prioridades, né? Qual é a importância da Ordem dos Advogados do Brasil justamente para cuidar da nossa democracia, presidente? Queria ouvi-lo sobre isso. Vamos lá. Primeiro, deixa eu dar um detalhe. Meu pai era advogado, era militar, era general, não sei o quê, mas ao mesmo tempo se aposentou e não é que era advogado formado, ele era. Mas, além disso, ele abriu um escritório, militava no campo do direito. Então, para mim, desde pequeno, a questão da lei tem uma importância muito grande. E depois, mais tarde, você mencionou aí, eu fui constituinte, ajudei a fazer a Constituição atual. Bom, e você tem que ter uma certa noção da regra, da lei, do direito, né? Eu acho que, como eu disse há pouco, isso, se você não cuida dela, ela vai embora, né? E quem são os principais cuidadores da lei? São os advogados, né? São os principais, porque estão diretamente mexendo no dia a dia com a lei, com a regra, com não sei o que lá. Vai ao tribunal, absolve, não absolve, tem o tabelião, não sei o quê. Enfim, esse cotidiano é muito importante. E quando ele desaparece, não desaparece, mas ele fica sufocado, você tem, então, o reino do arbítrio. Eu acho que, enquanto nós tivermos o exercício da profissão de advogado com plenitude, tem liberdade. Tem que haver plenitude no exercício da profissão de advogado, né? Meu pai foi deputado em São Paulo, mas e ele esquecia, às vezes, que era deputado, que era general, mas não esquecia que era advogado. Para ele, foi uma formação na faculdade, foi no Rio de Janeiro, que de direito era mais importante do que o resto. E eu não fui advogado porque eu fui reprovado na faculdade do Lago de São Francisco em latim. E, na verdade, com razão. Caí na banca um professor que era bastante duro, cujo filho depois foi meu colega no conselho universitário, mas ele tinha razão, porque meu latim era precário. E o problema é que eu não estava suficientemente preparado. Senão eu ia ser advogado. Bom, quando eu deixei de ser, fui reprovado, mas entrei na faculdade de filosofia. Então, meu pai, em vez de reagir contra, ele disse, aproveita e faz o curso. Eu aproveitei e fiz o curso. Virei sociólogo depois, mas por circunstância. Eu podia ser advogado, né? Não sei se seria bom, mas a vocação de falar, de professor, também ajuda no direito, né? Você tem que ir para o tribunal, tem que saber falar, não sei o quê. Enfim, eu acho que enquanto nós tivermos advocacia livre, nós temos democracia e temos liberdade. Não existe advocacia no sentido pleno da palavra quando você não tem liberdade. Claro que vai existir advogado, você vai recorrer ao advogado, ir ao tribunal, não sei o que, isso é bom. Mas é melhor quando tem a liberdade, e que não seja só dele, seja coletiva, né? Eu tenho muito respeito pela profissão. Eu sei que há muitas escolas de direito aqui. Eu fui professor até na Faculdade de Direito,
Então, Sociologia do Trabalho. Uma época, um dos professores da Faculdade de Legislação Social me convidou para dar um curso. Eu dei lá, na de São Francisco. E eu disse para os alunos, é isso que eu estou dizendo a vocês, eu não estou aqui porque me reprovaram, senão eu estaria aqui. Né? Então, eu não conhecia essa particularidade, presidente. Isso é secreto, não é para falar. Não. Eu acho que isso aqui já vai servir assim de anedota especial da nossa conversa, né? E eu fico muito feliz de ouvir, enfim, o senhor contando dessa experiência de casa, de um pai advogado, mas acho que é verdade que nós advogados temos esse orgulho e esse, vamos dizer, é uma coisa muito cara para os advogados, desde que a gente recebe a nossa carteirinha. Eu não me imagino não sendo advogada, né? Se eu saio de casa, eu posso estar sem nada, é o celular numa mão e a carteirinha no bolso. Eu tenho um irmão que era advogado no Rio, advogava. Ele foi advogado da Laje há um certo tempo. E meu sobrinho, filho dele, é advogado. Então, tem uma certa proximidade, não familiaridade, porque eu não tenho com o direito, mas com os advogados, sim. E que bom que, vamos dizer, não dá para dizer com a carreira do senhor no campo da sociologia, professor e toda a sua trajetória, não dava para a gente ter querido roubar o senhor para o direito, né? Mas o senhor, com essa trajetória, justamente, né, também foi um advogado das liberdades, da democracia, de todo um processo de reconstrução do nosso país, e continua sendo. Aí, presidente, eu vou entrar aqui na nossa próxima pergunta. De novo, o senhor vai me achar um pouco petulante, que eu estou aqui puxando a sardinha para o meu lado, mas temos que aproveitar dessa oportunidade histórica. Presidente Fernando Henrique Cardoso, né, eu queria ouvir agora o senhor falar um pouquinho sobre o papel das mulheres, em especial mulheres na política, mulheres que buscam ocupar espaços de poder, né? Eu hoje até navegando pelo site da Fundação, maravilhoso o site aí de vocês, fui olhar, enfim, recuperar algumas histórias e acho que Ruth Cardoso nos brindou, a nós, mulheres brasileiras, com um legado inestimável, né? Como uma liderança da importância do engajamento da sociedade civil. Do engajamento da sociedade civil no equacionamento dos problemas do país, né, na busca de formulação de políticas públicas, e isso, enfim, acho que para todas as mulheres, pelo menos da minha idade, funcionou como uma grande inspiração, tanto eu quanto o Augusto, óbvio, além da nossa militância na advocacia, procuramos, dentro daquelas possibilidades que temos, né, enfim, nos mantemos ativos e em entidades voltadas ao fortalecimento do direito de defesa, das garantias individuais. E eu sei que o senhor também vi na comemoração dos seus 90 anos, eu já aproveito aqui para cumprimentá-lo por essa data maravilhosa, muito linda. O senhor está promovendo debates, e aqui anotei, achei muito... enfim, o senhor está moderno aos 90 anos, né? O senhor, é verdade, o senhor vai conversar em um determinado painel com duas lideranças jovens, e aí eu vou aqui, né, nominar a Tabata Amaral, e acho que no painel seguinte o senhor vai dialogar com uma referência, né, com uma pessoa emblemática, a socióloga Maria Hermínia Tavares. Então, queria que o senhor nos falasse como o senhor enxerga a atuação das mulheres, né, em 2021 no Brasil. Era sobre isso que eu queria ouvir. Obrigada. Vamos lá. 2021 é um ano que a mulher é aceita como igual, pelo menos deveria ser, né? A Maria Hermínia foi minha aluna na faculdade, né? Bom, eu conheço bem e tal. Mas quando eu nasci, as mulheres não tinham tanta visibilidade, mas já tinham. A minha avó teve uma influência muito grande sobre mim. O marido dela era marechal, meu avô. Então, minha avó ficava em casa e me mandava. Nós tínhamos horror quando ela e a irmã conversavam. Eu tinha duas irmãs, uma chamava Maria, Yaya, e a outra, Sinhá Aninha, era Ana. Bom, a Ana, Sinhá Aninha, era casada com o irmão do meu avô também. Então, era duplamente parente. E esse meu tio-avô era general e ministro da guerra de uma certa época lá e tal. Então, quando as duas se juntavam, era um inferno.
porque elas tinham personalidade. Bom, quando minha mãe veio, minha mãe nasceu em Manaus, lá no Amazonas, né? Casou, meu pai foi trabalhar, era militar, foi para lá, voltou, casou, bom, e ela foi para o Rio. A minha casa, a minha avó, mandava as mulheres, e a minha mãe também era mandona. Então, eu vivi sob o império de mulheres fortes. Minha avó, minha mãe. Bom, aí veio a minha mulher, a primeira, a Ruth. A Ruth era feminista, além de tudo. Participava do Conselho de Defesa da Mulher, uma coisa assim, que o Montoro inventou aqui, criou aqui em São Paulo. O Montoro teve um papel grande na igualdade de gênero e tal, porque ele tinha uma visão moderna, contemporânea desses problemas. Então, isso para mim, em casa, já vem já tem um valor igual ao homem. Né? Bom, eu tenho 2 filhas e um filho. Em casa não havia distinção de gênero, porque a minha mulher não deixaria. Né? Não só nem a virtude minha, eu fui reflexo da formação que tive com a minha avó, minha mãe, minhas tias, que eram poderosas também, e todas muito independentes e tal. Eu acho, portanto, que nós temos que, de uma vez por todas, terminar com essa questão de sexo, homem e mulher e tal. As mulheres hoje têm um papel fundamental, e a democracia também. Eu me lembro de comícios aqui, meu pai foi candidato a deputado, foi deputado por São Paulo, minha mãe ia para o comício com a viúva do Samuel Pessoa. Samuel Pessoa era professor da Faculdade de Medicina, e elas iam de guarda-chuva, as duas, porque batiam nas pessoas, brigavam com as pessoas, eram muito nacionalistas, essa coisa toda. Bom, então, eu acho muito importante as mulheres terem um desempenho, um papel consciente e crescente na sociedade contemporânea. Como eu vivi fora do Brasil há alguns anos, vivi na Europa, vivi nos Estados Unidos, vivi no Chile, é variável a posição da mulher. No Brasil, ela é crescente. Bom, é crescente se na família pobre, a mulher era a âncora da família, mais que na família de classe média ou rica, porque a mulher era que trabalhava, mantinha os filhos, às vezes o pai eram diversos, os filhos eram de diversos pais, e a mulher é que mantinha a família, a noção de família. Eu estudei muito a questão dos ex-escravos do Brasil, da escravidão, da negritude, não sei o quê, o preconceito de cor. Bom, como é que foi? A mãe negra passou a ser para os negros uma adoração permanente. Por quê? Porque a família se nucleava ao redor da mulher. Né? Então, hoje, isso aqui no Brasil, pelo menos, já deveria ser, se é que não é, uma coisa normal. Né? Ninguém vai reclamar porque tem uma mulher comandando. Pelo menos eu não vou. Né? Ministro, e daí? Se for boa, que fique. A Zélia Cardoso de Almeida foi ministra da Fazenda, era uma posição naquele tempo complicada, foi ministro, né? Enfim, nós já temos alguma tradição de igualdade. Eu acho que nós falamos há pouco de democracia. A democracia requer igualdade. E uma das fundamentais é a igualdade de gênero. E também, né, até certo ponto, de idade, porque eu já vou fazer 90 anos, é muita idade. Eu sei que a idade diminui sua capacidade, sua energia, mas você tem alguma experiência, você tem que usar essa experiência, se possível. Você tem que ter noção do seu momento também, para os mais velhos, né? Não pode querer competir com o mais novo, vai perder. Né? Não deve abrir espaço. Agora, seja homem, seja mulher, dá no mesmo. E eu não estou dizendo da boca para fora. Eu sempre digo, desde casa era assim. Então, eu passei a respeitar como ser humano. E hoje, o pobre do homem que não respeita, apanha. Né? As mulheres são fortes. Né? Então, eu acho que é bom que estamos vivendo num século em que a igualdade ainda não é completa, tem diferença de renda, tem de família, não sei o quê, de educação, mas a de sexo, pelo menos, tem que ser assegurada. E como é que você segura a liberdade? É que lutando por ela. E as mulheres lutam, ninguém dá de graça tudo, não. Você tem que conquistar. Né? Porque quando os homens sabem da história, quando conhecem o processo, torna mais fácil a luta. Mas mesmo assim, se você for falar com a minha mulher, ela vai dizer que eu sou machista. Né? É bom que diga, não é bom para mim, mas é bom para ela, porque ela está lutando pelo espaço dela. Né? Então, eu acho que a igualdade é importante. Alguém falou aí tem uma fundação que tem meu nome e tal, mas agora nem tanto, porque a pessoa está mais ausente de lá. Mas quem mandava no dia a dia chamava-se Daniele, uma francesa até. E mulher, uma senhora. Né? E isso eu acho normal. Eu acho que as pessoas que têm
tem que ser vista segundo sua função, seu desempenho, e não segundo o seu sexo. É o que eu acho. Presidente, eu vou entrar num tema que é um tema atual, infelizmente atual, a bem da verdade. Quer falar um pouco sobre a pandemia e principalmente o combate ou não combate e o cuidado com o combate à pandemia que o governo federal vem implementando ou não implementando. E a partir dele, presidente, eu queria ouvir o senhor um pouco, eu não sei se o senhor tem acompanhado, porque isso quase que virou uma espécie de reality show ou uma novela. A gente tem o judiciário muitas vezes vira um reality show, vira uma novela, a política também, e a CPI muitas vezes é acompanhada com o televisionamento dela, acompanhada por pessoas quase como quem acompanha uma novela, um programa de televisão. Eu não sei se o senhor tem tido a oportunidade, agradável ou não, a mim tem sido desagradável, mas enfim, de acompanhar os trabalhos da CPI, e queria ouvir um pouquinho o senhor justamente com relação ao governo federal, a tentativa de se combater e as medidas que o governo federal tomou, deixou de tomar, e o reflexo deste momento pelo qual o país está passando no combate à pandemia, dentro de uma CPI. O senhor tem acompanhado, o senhor tem visto com bons olhos o trabalho dos senadores? Queria uma análise do senhor sobre isso. Ainda hoje mesmo ouvi um pedaço da sessão. A sessão inteira eu não tenho mais paciência para ouvir. Eu me lembro do tempo que eu era senador e tal. E os senadores aproveitam aquele momento para mostrar o que eles são, o que eles fazem e tal. Mas, independentemente disso, os depoimentos são interessantes. Houve um depoimento interessante de uma pessoa, uma mulher que trabalhou lá no Luana Araújo, uma médica, foi muito interessante. Do jeito dela e tal. Boa, né? Bom, então eu tenho acompanhado. E o governo federal, eu tenho um pouco de receio de falar, porque primeiro fui presidente, fica chato, mas não é só por isso, não. Eu tive um problema tremendo, que foi chamado apagão de energia elétrica. Né? Bom, então me culpavam de tudo, que eu não tinha culpa, às vezes tem. A responsabilidade você tem. Né? Então você tem que assumir a responsabilidade. A primeira tentativa do nosso atual governante é de não assumir a responsabilidade. Não é nada, é uma gripezinha. Está errado, é grave, tem gente morrendo. Né? Alguém deve ter dito a ele, ele percebeu, sei lá o quê, então ele começa a ter uma outra atitude. A responsabilidade de não ter reconhecido logo a gravidade da situação existe. Né? Bom, teria sido diferente? Não sei, teria melhor atendimento. O vírus é o vírus, ele pode pegar qualquer um, jovem, velho, moço, homem, mulher, pega todo mundo. E pegaria, independentemente da ação do governo. Mas o governo pode tomar, pelo menos ser solidário com os que sofrem. Né? E, bom, eu acho que no nosso governo atual faltou solidariedade, né? A percepção do próprio presidente a respeito da gravidade da situação. E faltou também a iniciativa. Alguma coisa podia ter sido feita com mais presteza, né? De repente, parece que alguns assessores disseram, fala nisso, ele está falando, tá? Muito bem. Mas eu acho que ainda tem muito o que fazer. Essa CPI, como toda CPI, eu participei, eu não gosto de CPI, eu participei de uma só. Eu me lembro que até era um negócio no navio, na Polônia, uma confusão qualquer, e o entrevistado lá ia me agradecer, porque eu fui gentil com ele. Mas eu não vou aproveitar a posição para espezinhar quem é vítima. Né? Eu acho muito ruim essa ficar espezinhando a quem é o acusado de ser responsável e tal. Mas eu acho que no caso da CPI atual, era importante ter a CPI, porque é importante chamar a atenção do governo para o que ele pode fazer. É claro que os parlamentares vão puxar a brasa para a sardinha deles, vão dizer que a culpa é de fulano, de Beltrano, não sei o quê e tal. Mas o importante é que você tenha ações públicas para minorar o sofrimento dos que precisam. Isso é necessário, Por isso tem CPI. CPI pode parecer que é só um show. Contém parte de show, mas, além disso, é um instrumento de defesa da sociedade. Né? O governo não pode dormir, que a CPI acorda, né? Sacode, né? E ao sacudir, às vezes, vai brusca, diz coisas que não são verdadeiras ou que não tem aquela gravidade com a qual eles se apresentam. Mas é importante, se não houver um puxão de orelha, você tem um governo que não vai atuar com a presteza necessária. É como a questão que eu falei há pouco de mulher. As mulheres vivem, a minha pelo menos é assim, vivem emulando, não sei o quê, pela igualdade. Tem que ser.
Tem que ser, né? Que se você não chamar atenção, se a própria pessoa não chama atenção, como é que fica? Então, eu acho que eu tenho acompanhado, acho que é positivo que haja CPI, acho que às vezes há exagero, precisa entender, mas não tem problema. Melhor ter exagero do que não ter CPI. Excelente, presidente, excelente. Eu estou até anotando aqui algumas das falas do senhor, né? Democracia requer igualdade. Igualdade de gênero, igualdade de raça, sem dúvida nenhuma, e o senhor falou muito também sobre a importância das leis, né? A gente sabe que, enfim, existem leis e que nesse momento conturbado, né, que a gente achou que fosse ser um momento, mas na verdade estamos indo para um ano e meio, não dá nem mais para chamar de um momento, é um período que se arrasta, com esse drama terrível de muitas e muitas mortes, com toda a questão da crise econômica, do desemprego, da dificuldade das pessoas, enfim, que não têm condições de ficar em casa. É um momento de muito, muito sofrimento. Então, quando o senhor fala na falta de solidariedade, na falta, eu diria, na falta de cuidado, né? Isso, para mim, ecoa com muita força. E acho que, de certa maneira, presidente, ouvindo o senhor, e já sendo aquela mulher que está lutando e está sendo a chata de ficar lembrando, olha, nós mulheres queremos vir, queremos ocupar esse espaço, eu estou aqui, que bom que o senhor teve uma avó de personalidade forte, tias, mãe, porque também um pouco isso é o que faz a nossa história. Eu sou filha de mãe e pai que casaram no 3º ano da São Francisco, o senhor imagina, seguem casados até hoje, mas no meu imaginário, a minha avó, que era dona de casa, meu avô era médico e ela dona de casa, para mim era uma grande advogada de qualquer causa, né? Era uma pessoa sempre pronta a, enfim, brigar, a enfiar a colher dela no meio de uma injustiça, a, enfim, enxergar que ela poderia dar uma contribuição e não devia se omitir nem se ausentar no entorno dela. Acho que isso é um exemplo muito forte que a gente recebe e procura implementar. Então, presidente, a gente sabe o quanto o Supremo Tribunal Federal vem sendo demandado, vem sendo instado a se pronunciar sobre questões das mais diversas naturezas, né, nesse momento da pandemia. Estamos aqui na expectativa, agora o mais recente, a questão de a autonomia dos governos para definir medidas protetivas, medidas restritivas, se a gente vai chamar de lockdown ou não, é outra questão. Mas eu queria ouvir um pouco do senhor, com essa experiência, né, sem igual, sobre como é que a gente faz para cuidar das pessoas nesse momento. O que será que as pessoas... Nós aqui, no âmbito de OAB, eu vou contar para o senhor, a gente está batalhando para que a eleição do fim do ano seja feita de modo online, para que as pessoas não tenham que correr aquele risco que o senhor conhece, vai todo mundo votar, faz fila, distribui santinho, sobe no carro alegórico. Nós estamos preocupados com os jovens advogados que não podem, né, não tiveram oportunidade de fazer a complementação, a segunda fase do seu exame de ordem. Tem um exame de ordem agora de primeira fase marcado para 13 de junho, e há essa percepção de muito risco. Então, são questões fundamentais, por isso eu digo assim, para qualquer pessoa, né? O Estado de São Paulo combalido e não obstante todos os esforços, né? Cidades entrando na lotação das UTIs. O que o senhor, com toda a sua vasta experiência, poderia pensar ou pontuar como prioridades neste momento, né, em que algumas questões têm que ser levadas ao Supremo, né, para que elas caminhem a essa demanda, vamos dizer, sui generis dos nossos ministros, inclusive no recesso, alguns ministros tiveram um desempenho fundamental, né, vamos dizer, nesse gerenciamento da crise sanitária, e o que hoje, na visão do senhor, é prioridade? Como é que a gente pode dar uma contribuição para minimizar tanto o sofrimento e pensar numa esperança, num futuro para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras? Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal. Eu, quando era senador, eu ia assistir sessões do Supremo Tribunal, mas eu ia o quanto possível anonimamente,
para não perceber que eu estava lá. Eu acabei tendo relações com vários ministros do Supremo. Por que eu fazia isso? Porque o Supremo era uma escola. A gente tinha vários lados e tal, e era importante você ver o debate no Supremo. E quando eu era presidente, eu já tinha amizades, vou falar de uns poucos aqui, mas o principal, como é que chamava? A mulher dele era advogada também, Pertence. Pertence foi presidente do Supremo, né? E o Pertence era meu conhecido. Nós saíamos, às vezes nos encontrávamos em alguma festa, ele ia lá ao Palácio Alvorada, não era o único, não. Vários, eu sempre tive, mas eu nunca pedi nada ao ministro do Supremo, nunca. O presidente, não, primeiro porque você sabe como eles são, segundo, o respeito à lei. Há momentos que eles vão decidir segundo a lei. Se eu tiver razão, eu tenho razão. O advogado da União vai lá, defende e tal, e coisa. Então, eu nunca confundi o respeito e mesmo a amizade que eu podia ter com alguns membros do Supremo com a função do Supremo. Bom, e nós temos um Supremo que se respeita, isso é importante. Né? Isso é importante porque isso gera um padrão de comportamento. Não é só o Supremo. São Paulo tem desembargadores também, que são competentes e tal. Eu tinha um amigo, Juarez Brandão Lopes, que tinha parentes no tribunal aqui de São Paulo, era muito meu amigo, foi sociólogo também, estudou nos Estados Unidos, era muito meu amigo meu. Bom, eu falava muito com ele sobre os desembargadores aqui de São Paulo. Eu conhecia menos do que eu conhecia o Supremo. Mas eu acho que é muito importante o exercício da profissão, como advogado ou como juiz. Eu falei do Supremo, mas o Supremo é lá em cima, né? A última instância. Né? Bom, e quando eu fui constituinte, nós tínhamos que redigir coisas relativas ao Supremo, não sei o quê. Eu conversei com vários dos ministros, pessoas da magistratura. Eu, em uma época, até eu era presidente de uma comissão chamada de sistematização. Eu botava em ordem as coisas lá. Bom, eu tive que mandar para fora, porque tinha muita gente militar e muito advogado assistindo, mas assistindo e pressionando também e tal. Bom, eu acho que aquele foi um momento em que a sociedade brasileira se abriu. A Constituinte foi importante por isso, ela mostrou o que ela queria, né? E descobriu a importância da lei. Porque no regime autoritário, a lei existe, mas eles mudam, e você não tem o poder sobre a lei. Hoje, nós temos uma certa tranquilidade quanto a que o Supremo vai olhar a lei. A lei é importante, é uma coisa objetiva, né? Você pode gostar ou não gostar, mas quem muda a lei é o legislativo, para mudar a lei, né? Há regras. Então, esse sentimento de respeito à regra é uma coisa constitutiva da vida dos advogados. Sabem que tem a regra. Brigam, uns dizem que a regra é essa, outros que é aquela, mas e ao redor da regra. A discussão se dá ao redor da regra. Se aplica, não se aplica, não sei o quê. Então, isso é muito importante. Eu acho que o que caracteriza uma sociedade democrática é o respeito à lei e a existência de um corpo especializado que cuida da lei. Sejam os juízes, sejam os advogados, os vários lados. E sejam os promotores também, que fazem parte desse sistema. Enfim, eu acho que hoje já não existe tanta preocupação, eu acho, no Brasil, né? Aqui já está isso enraizado, né? Pelo menos na classe média para cima está enraizado. E também na classe popular. Por quê? Porque tem legislação trabalhista, que é muito importante, porque defende o direito da pessoa no trabalho. Tem os defensores do trabalho. Eu tive um amigo, foi muito amigo meu, Agenor Barreto Paredes, chamava ele. Tinha um grande escritório de advocacia trabalhista. Bom, mas trabalhava muito, ficou até com algum recurso por causa disso, porque trabalhava muito. E era o Rio Branco Paranhos, que era o escritório dele lá. Era um grande advogado aqui de São Paulo. Então, eu sempre respeitei a função do advogado, a função do juiz, e acho que as faculdades de Direito têm esse papel importante, que é de preservação da noção de liberdade e regra. Então, isso se manteve. Eu nunca fui, para a razão que eu disse aqui, porque fui reprovado em latim, mas eu queria ser advogado, porque eu sempre achei que era importante você ter uma noção de que são pilares fundamentais de uma sociedade civilizada. Né?
Eu sei que sempre falta, sempre vai ter quem reclame, não é bem atendido, não sei o quê e tal, mas nós já estamos criando uma cultura de respeito à lei. Isso é muito importante. Eu me lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu era professor em Berkeley. Bom, e eu parei meu carro, eu fui a Berkeley, fui a São Francisco, fui lá em São Francisco, fui parar o carro e veio uma mulher e disse: eu tenho direito pela lei de prendê-lo. Eu disse: mas por quê? Porque eu estava parando errado. Ela tinha razão. Ela tinha razão. Ela dizia: eu tenho direito. Essa noção de que eu tenho direito não é do advogado. Quando é só do advogado, é insuficiente. As pessoas têm que ter noção do que é o direito. Sabe o que ela... Pelo menos pretendem. Ela não tinha direito de me prender, mas tinha direito de me corrigir. Eu estava errado mesmo. Eu não percebi que estava parando. Eu ia fazer uma conferência, uma aula em Berkeley, e parei no lugar errado. Ela queria me prender. Bom, isso é um exagero, pode ser, mas é bom, porque mostra que tem uma sociedade onde você tem garantias, né? Não existe o arbítrio. A democracia requer isso, requer advocacia, requer lei, requer magistrados. Eu acho que isso é muito importante. E, como sociólogo, um sociólogo que não reconhece isso não sabe o que é a sociedade na qual ele vive, aqui, né? Presidente, eu não quero colocar o senhor na situação desconfortável de como presidente ter que falar mal do presidente em exercício, mas eu vou voltar um pouquinho ao governo Bolsonaro, mas para tratar de um tema que eu tenho certeza que é muito caro ao senhor, que é a questão das armas e a questão do desarmamento. Bem. O presidente Bolsonaro, ao longo de sua campanha, obviamente usou como uma das pautas, além das pautas naturais de costumes, a pauta de facilitar o porte e a posse de armas dos cidadãos. Ao contrário, se eu puder dizer um mérito, eu não chamaria de mérito, mas de certa forma é um mérito do presidente Bolsonaro, ele tenta cumprir algumas promessas de campanha. E a questão das armas, ele de fato cumpriu. Ele disse que iria facilitar a posse e o porte de armas para a população e efetivamente conseguiu fazer isso através de decretos bastante questionados e questionáveis na justiça, inclusive, facilitando. E aqui eu tive muitas dúvidas à época que eu li esses decretos. Uma coisa é facilitar o porte e a posse, mas alguns dos decretos do presidente, na verdade, impossibilitavam a fiscalização e o rastreamento das armas, o que é uma coisa completamente diferente. Ainda que eu possa questionar e questiono a facilidade e a permissão de porte e posse de arma, eu não consigo entender uma justificativa plausível para se dificultar o rastreamento e a fiscalização de armas e munições. Então, fiz essa introdução para dizer que ele colocou em prática essa política de armar a população. E depois, juntando a isso, vem... Aí já não sabemos dizer se é uma bravata ou se alguns dizem que é a forma do presidente assim agir. Ele dizer que quer armar a população contra governadores, naquela famosa reunião que foi divulgada. Eu estou fazendo essa longa introdução, presidente, para perguntar para o senhor, essa política de armar, a política pró-armas do presidente, é uma causa de preocupação? Deveria ser uma causa de preocupação para nós, cidadãos? Para mim é uma causa de preocupação. Eu disse aqui que meu pai era militar. Meu pai tinha um revólver chamado, tinha até a marca até hoje, Smith Wesson, era um pequenininho e tal. Nunca deu um tiro que eu visse. Mas ele sabia, né? Bom, eu ia à casa de um irmão do meu pai, que também era general, e lá tinha um primo meu que foi para a guerra até, e tinha um fuzil, matava um rato com fuzil. Bom, isso é uma loucura, né? Eu acho que armar um cidadão, em certas circunstâncias, você compreende, está numa fazenda, no interior, sei lá onde, você tem medo. Mas, como regra, não. Como regra, eu acho que quem tem que estar armado é a polícia, ou é o exército, são as forças armadas, que têm que te proteger. Você deixa a arma na mão de uma pessoa comum que não sabe usar ou que usa mal, mata. E aí? Como é que faz, né? Então, eu acho que eu não concordo com essa visão de arma. Eu nunca dei um tiro na vida, nunca dei tiro real, nunca. E também tem gente que dá tiro, sabe dar tiro. Eu não sei dar tiro, me dá um revólver, eu posso matar por engano, né? É ruim, né? Então, eu acho que eu sou contra essa coisa essa política de armamentista para a pessoa. Acho que tem que haver, os guardas, claro, são treinados, eles sabem, devem saber pelo menos como usar, não sei o que e tal. Mas as pessoas andarem armadas só em casos muito excepcionais. Fora disso, eu acho que é um erro. Isso que induz ao crime, né? E no Brasil, a verdade é que tem a faca, mata com faca também, não é só com revólver, né? Mas
é uma coisa violenta. Eu pessoalmente, sou muito contrário a essa formação pela agressividade nas pessoas. Você tem um presidente que acha que isso é normal, não é normal. Ele como militar, pode ter arma, pode usar arma, sabe usar arma. Mas quem não sabe vai ter acesso à arma e, de repente, mata por engano. Né? E, olha, eu me lembro, eu tenho um contemporâneo meu chamado Horta Barbosa, era marechal. Foi negócio de petróleo, não sei o quê. Eu estava em casa dele e todo mundo começou a chorar. Por quê? Porque ele tinha balas de gases lacrimogêneos. Meu pai tinha isso também. Gases lacrimogêneos. E com o calor do Rio, a bala se desfez. Quer dizer, não matou ninguém. Mas você começa a chorar. Quer dizer, é melhor não ter bala. Né? Para quê? Melhor bala de chupar, não bala que eu para matar o outro. Eu não vejo nenhuma razão, de forma de ordem assim, lógica, que diga, não, isso é melhor para a saúde. Melhor que a guarda, que o guarda seja treinado e que não atire à toa, só atire em circunstâncias específicas dentro da lei. Eu acho isso. Perfeito, presidente, mesmo porque a gente sabe que essa letalidade, né, se a gente vai observando o aumento do armamento da população, infelizmente vai coincidir com o aumento da violência contra a mulher, de forma mais letal, os índices que a gente monitora e procura acompanhar do feminicídio nunca tiveram tão dramáticos, né? A letalidade nas comunidades, a população negra, o jovem negro. Eu, essa semana, conversei num diálogo super interessante na PUC, no 22 de agosto, presidente, com a pesquisadora, grande figura, Vilma Reis, da Bahia, e ela quase chorou ao falar o número de jovens negros que faleceram num período curto na Bahia. Era 832 jovens num período assim que a gente conta na mão. Então, essa realidade ela é completamente incompatível, né, com a gente abrir mão das conquistas do Estatuto do Desarmamento. Eu acho que o Estatuto é importante. Quando eu tive poder de legislador, eu sempre fui a favor do Estatuto de Armamento. Acho que você deve limitar o uso de arma. Arma é para quem foi treinado para atirar, que sabe, profissionalmente. Quem não tem essa profissão, para que ter arma? Para matar o outro? Não, eu sou contra. Não, perfeito, presidente. Eu estou aqui resgatando, né, o que o senhor lembrou, o ministro Pertence, que para nós da área criminal é assim um ícone, né? O ministro Pertence deu uma contribuição em termos de julgados do Supremo em matéria penal importantíssima, fundamental na preservação dos direitos e garantias, da liberdade, do habeas corpus, né? O ministro Pertence faz muita falta. E o senhor fala também da importância dos atores do processo, ou os operadores do direito como um todo, né? Nós falamos um pouquinho do Supremo, mas os juízes, desembargadores, os membros do Ministério Público, que tem tanto poder nas mãos, né? E aí a gente gosta de ver e volta para esse tema do papel institucional da advocacia, como fica claro na fala do senhor, né? Nós temos a nossa atividade privada, né? Seja lá que a área em que o advogado trabalhar, mas tem essa característica do munus público, né? Que é a atenção à cultura do respeito à lei, né? Essa questão que o senhor falou até da igualdade, do respeito entre os poderes, para esse equilíbrio para a nossa sociedade poder funcionar. E aí eu vou contar para o senhor, presidente, não sei se o senhor sabe, que em dezembro passado, quando foi aprovada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a regra da paridade de gênero, né, 50% de advogados, 50% de advogadas e 30% das vagas nas chapas por colegas da advocacia negra, que vai mudar, né, essa eleição do final do ano. Eu vou dizer para o senhor que no pleito passado, infelizmente, nenhuma colega mulher foi eleita presidente da ordem. A gente olha assim o retrato, agora, inclusive, uma mulher substituiu um presidente, mas nenhuma foi eleita, éramos 0 mulheres. E essa realidade a gente vem, enfim, tentando transformar, tentando mudar, porque é como o senhor falou, para a ordem seguir sendo representativa da sociedade, né, a própria classe dos advogados, ela tem que se parecer mais
com a sua base, com o seu formato. Eu quero fazer uma perguntinha apimentada aqui, quero saber se o Augusto quer falar mais alguma coisa antes da gente ir agradecendo mais uma vez o senhor pela gentileza e generosidade desse papo. Se eu já vou para a última pergunta e encerro, Augusto. Você quer dizer mais alguma coisinha? Não, só antes de desligar, eu só vou agradecer ao presidente mais uma vez pela presença e a última pergunta fica com você, Dora. Eu até... Eu não tenho que agradecer, porque eu estou em casa, né? Assim eu converso com o senhor está em casa e está fazendo com que a gente se sinta em casa também. É bom, é bom. O senhor lembrou André Franco Montoro, a irmã da minha mãe, minha tia Cidô, trabalhou anos no ILAM, presidente. Então, eu muitas vezes ia estudar no ILAM à tarde. Eu conheci bem o ILAM. O Montoro era uma pessoa fora de série, viu? Não, eu comecei a minha vida... Primeiro, eu sempre fui professor, não era político, nem coisa nenhuma. Mas, a certa altura, o Ulisses Guimarães apareceu lá onde eu trabalhava, no centro de pesquisa chamado SEBRAP. Eu era diretor. E o Ulisses foi lá, com o Pacheco Chaves, que era um deputado amigo dele. E o Ulisses começou a me incentivar para eu ser candidato ao Senado. Bom, e o Montoro ficou com um pouco de preocupação, porque ele era candidato ao Senado também. E era uma chapa única, com 3 possíveis candidatos. Mas houve 2, o Montoro e eu. Eu era para ajudante, era só puxar o pessoal mais acadêmico, mais jovem, para apoiar o MDB, que era o partido da oposição. Mas mesmo assim o Montoro olhava com certa preocupação. Pois bem, ficou um dos meus melhores amigos. Eu aprendi muito com o Montoro, eu tinha muita admiração por ele antes disso já, e só aumentou a minha admiração pelo Montoro, porque ele era uma pessoa que estava à frente da sua época. Montoro era uma pessoa igualitária, de alma, né? A relação dele com os filhos era muito boa. Realmente havia... Eu me dava bem com tudo, com os que sobreviveram e ainda me dou, mas bastante bem com os filhos dele e tal. Então, eu acho que aquele momento foi muito importante. E o Montoro se preocupava com a questão das mulheres também. Algo que é significativo, né? É raro, nessa época, ter quem tivesse essa visão que o Montoro tinha. O Montoro era um visionário, né? E foi capaz foi um bom governador. E tinha experiência, né? Tinha sido deputado, foi ministro do Trabalho e tal. Ele, quando eu conheci, foi quando ele foi nomeado ministro do Trabalho. Não sei por que razão eu fiquei conhecendo o Montoro. A vida inteira tive admiração, e mantenho admiração pelo Montoro. Vamos à sua última pergunta, se você quiser. Vamos. Obrigada, presidente. Estou aqui pensando na contribuição mesmo do Montoro para direitos humanos, direitos fundamentais, direitos humanos na América Latina, né? Já naquela época, realmente um visionário de pensar, como a gente fala hoje, em rede, né? Deixa eu contar um pequeno fato. O Frei, do Chile, eu morei no Chile muitos anos aqui, e o Frei veio para o Brasil para falar com o Montoro. O Montoro era uma espécie de um dos grandes líderes da democracia cristã aqui na região, não era só no Brasil, não, na região. Perfeito. Presidente, eu queria chegar assim ao dia de hoje. Nós sabemos, né? Enfim, sabemos e temos essa consciência de que um processo de impeachment é algo extremamente delicado, é aquela resposta ou é aquele caminho que se apresenta para situações limite. A minha pergunta para o senhor: diante das manifestações do último final de semana, diante dessa temperatura do sofrimento, da angústia, da insatisfação, das necessidades da população, o senhor acha que estamos nos aproximando desse momento limite, presidente Fernando Henrique Cardoso? Veja, eu participei, como senador, do impeachment do presidente Collor, com quem eu tinha relações pessoais com ele. Bom, não tinha jeito. Bom, o impeachment deixa sempre um travo amargo nos que são impeachados e também nos que foram favoráveis ao impeachment. Porque você vai beneficiar alguém que não foi o povo que escolheu e tal e coisa. Quando é que pode ocorrer impeachment? Quando o próprio titular de uma função pública passa a não ser competente o suficiente para respeitar a lei. Eu acho que, se for possível evitar impeachment, é melhor. É melhor deixar que o povo escolha. O povo escolheu. Eu não votei em quem manda hoje, mas ele foi escolhido, tem a maioria do povo. Para tirá-lo, precisa ter uma razão muito forte, né?
Não pode ser porque eu quero politicamente, eu sou do contrário. Não. Tem que respeitar a vontade popular. Às vezes a pessoa incorre em tantos erros que não tem jeito. Aí, paciência. Mas mesmo assim, no caso presente, falando do presente, eu não vejo ainda razão para impeachment. Eu acho que razão legal você pode achar, mas tem razão política e, sobretudo, como é que uma sociedade que votou anteontem nele vai entender, de repente, o impeachment? Vai achar que é golpe. E vai dizer que é golpe. E quem sofre o impeachment sempre acusa o outro de ter dado um golpe nele. Então, se for possível esperar que o tempo faça o seu trabalho e que as pessoas tomem consciência e votem, é melhor. Eu acho que só em último caso, e último caso mesmo. E olha que eu participei de impeachment ativamente. Né? Mas eu não acho que seja... francamente, eu não acho que seja o caso agora. Melhor ter um pouco de paciência e o povo escolheu. Fazer o quê? Eu não votei, mas e daí? A maioria votou. É melhor esperar um ano, 2 anos, desde que ele não faça alguma loucura maior. Né? Aí a culpa não é de quem está contra, é dele. Né? Se não fizer, tem uma política equivocada que depende dos interesses e da visão de cada um. Ele tem o direito de. Então, eu acho melhor respeitar as regras. Pode ser uma visão um pouco conservadora, mas não é. A minha experiência mostra isso. É ruim, o processo todo, desmoraliza as instituições. É melhor que o próprio presidente não force a sociedade a tirar, eu acho. Presidente, uma aula de política para nós. Eu tô adorando tomar aulas de política. É isso que eu preciso fazer aqui, para me preparar, para entender, né? Nós temos, enfim, muito a ganhar de ouvir o senhor. Agradeço imensamente. Nós temos esse cenário e acho que foi fundamental ouvir o senhor falar sobre a participação de cada um. O senhor se declarou aí um profundo... deixa eu pensar no termo correto, se não admirador, encorajador dos profissionais do direito, e com isso eu fico feliz e contemplada, né? E é isso, na eleição da OAB, especificamente, nós temos um índice de abstenção de quase metade dos eleitores, presidente. Quase metade dos inscritos acaba não votando na eleição da ordem. Primeiro, por esse problema de deslocamento e tal. E segundo, por esse vamos dizer, esse descolamento, né, entre a finalidade, a razão de ser da OAB e a vida profissional de cada um. Então, eu e o Augusto estamos agradecidos e empenhados em buscar, vamos dizer, invocar nas pessoas a vontade de votar na eleição da OAB. Tomara. Boa sorte. Obrigado, presidente, mais uma vez. Um grande abraço. Fique bem com saúde. Muito obrigada, presidente. Tchau. Até logo.